está com o microfone aí. Nós vamos continuar com a nossa série que nós iniciamos no domingo passado, a respeito do ministério da igreja. Alguém... não precisa nem lembrar do tema, né? Já está aí. Nosso tema que nós começamos aqui foi A Treliça e a Videira, que é um livro que é a respeito do ministério da igreja. Algum irmão lembra o que é a treliça? Alguém pode dizer? É a organização da igreja. O que mais que pode ser a treliça? É a grade que sustenta. E aí, em que é que isso é visto na igreja? Pode falar alto. A organização do culto é a treliça. O que mais? Atividades. As caixas de som arrumadas que estão aqui são parte da nossa treliça. O que mais? Comunhão dos irmãos, mais ou menos. Depende exatamente do que você está falando. O que mais? Zeladoria é parte da treliça. Nosso prédio novo que estamos construindo é parte da treliça. A administração dos bens da igreja é parte da treliça. E o que é a videira? A comunhão dos irmãos está envolvida no trabalho da videira. O que mais? Evangelismo. O que mais? Oração. O que mais? Disciplina. O que mais? Pregação da palavra. Incentivar e encorajar uns aos outros. Então, nós percebemos que toda igreja, todo o ministério de igreja é uma mistura de trabalho de treliça e de trabalho de videira, né? E que existe uma grande diferença entre os dois e que existe uma disposição natural de nós focarmos no trabalho da treliça, porque é um trabalho que é mais visível, é um trabalho que é mais fácil, é um trabalho que é menos pessoal, menos ameaçador. Existe uma dificuldade de nós nos engajarmos de fato no trabalho de videira, que é o trabalho de nós envolvermos na vida uns dos outros, no discipulado cristão, que é algo que nós vimos também, que não é simplesmente, discipulado não é simplesmente um período de 3 meses, de 12, de 10 semanas, ou qualquer que seja o período em que nós introduzimos uma pessoa às doutrinas básicas da fé cristã, e sim, é algo para a vida toda. Nós somos discípulos de Cristo, discipulando uns aos outros até que o Senhor venha, fazendo com que nós sejamos, ajudando uns aos outros a imitar o Senhor Jesus Cristo, confrontando pecados, encorajando nas suas lutas, levando o Evangelho aos que não conhecem o Evangelho, ajudando os novos na fé, treinando pessoas para serem líderes, e coisas que envolvem o nosso relacionamento, o nosso crescimento em Jesus Cristo, uns com os outros. Então, nós vimos também a respeito da grande comissão, que o foco dela está no fazer discípulos. Nós vimos que na história do movimento missionário, um foco muito grande foi colocado no verbo ir. Como se o ponto central daquele versículo fosse a necessidade de nós enviarmos missionários para o mundo. Nós sabemos que esse não é o foco do versículo, embora nós não devamos deixar de enviar missionários onde Cristo não é conhecido, mas o foco do versículo é que nós estejamos envolvidos na tarefa de fazer discípulo como uma parte normal da agenda da igreja, quer nós enviemos missionários, quer nós estejamos aqui. Então, nós vamos continuar falando a respeito dessa ideia da treliça e da videira,
e vamos ver quais são as mudanças de mentalidade que essa concepção nos força a ter, avaliando o nosso próprio ministério aqui na igreja, como é que essa mudança de mentalidade deve nos afetar. Então, para começar, uma frase do livro A Treliça e a Videira que diz assim: assim como treliças não fazem a videira crescer, estruturas não fazem o ministério crescer. E aqui, quando ele fala de estruturas, não está falando apenas da estrutura física, mas da organização da igreja, ministérios, administração, ensaios para o culto. Essas coisas não fazem o ministério em si crescer. Elas são parte importante do ministério, elas são necessárias para o ministério, mas elas não fazem o ministério crescer. Por isso, as igrejas precisam, aqui está errado, fazer uma mudança consciente de mentalidade. E essa mudança vai de erguer e manter estruturas para fazer crescer discípulos de Cristo que são discipuladores. Então, nós precisamos de exercer essa mudança de mentalidade. Quais são as mudanças de mentalidade que nós podemos fazer? Que nós precisamos fazer? Primeiro, nós precisamos ter uma mudança de mentalidade de realizar programas para edificar pessoas. De realizar programas para edificar pessoas. No nosso planejamento, nós não devemos simplesmente considerar os programas e ministérios da nossa igreja, como as reuniões de domingo, mocidade, ministério infantil, pequenos grupos, e pensar de como esses programas podem ser mantidos e melhorados. Então, nós podemos ter, uma vez que nós organizamos os ministérios da igreja, nós podemos ter uma preocupação exagerada em simplesmente, mas como é que nós mantemos esse ministério? Como é que nós perdemos uma pessoa? Como é que a gente mantém o ministério andando? Então, a gente pensa inicialmente, o pensamento inicial é nos ministérios. Nós devemos começar a pensar nas pessoas da nossa igreja, sem estruturas e programas em mente, e considerar como nós podemos ajudá-las a crescer em maturidade e de como prover oportunidades para o exercício dos seus dons. Então, vamos supor que uma pessoa nova chega aqui na nossa igreja, né? E nós queremos engajar essa pessoa no ministério da igreja, no serviço aos santos. E essa pessoa chega num domingo à noite para o pastor, gostaria de me envolver com a igreja. Eu cheguei agora, está com pouco tempo que eu estou aqui, e eu gostaria de me envolver. E aí, a nossa reação imediata para esse tipo de proposta, talvez seria pensar: pai, será que tem algum ministério da igreja que eu poderia encaixar essa pessoa? Será que eu poderia ser no ministério? Está faltando uma pessoa no ministério de louvor, está faltando uma pessoa no ministério infantil, está faltando uma pessoa no ministério de casais, está faltando uma pessoa em qualquer ministério, no multimídia. E aí, o pensamento imediato seria encaixar essa pessoa numa das estruturas existentes da igreja. E esse pensamento é o pensamento de manter os programas da igreja, de manter os ministérios, de promover os ministérios em si, e não de pensar nas pessoas. Então, nós podemos pegar essa pessoa e colocar ela no ministério de louvor. E aí, depois a gente descobre que a pessoa não canta direito, ou não sabe se expressar em público, não sabe tocar um instrumento, e nós podemos acabar frustrando essa pessoa simplesmente por querer encaixar numa vaga existente no ministério, e não conhecendo essa pessoa, conhecendo quais são as habilidades dela, em que contexto ela vive. Ao invés de sugerirmos necessariamente encaixar numa das estruturas da igreja, nós poderíamos pensar: olha, tem um casal aqui que está com 4 meses que eles estão visitando, e eles só chegam e vão,
não tem muita comunhão, você poderia chegar para aquele casal e convidar ele para jantar, para ter um tempo durante a semana junto com eles? Será que seria uma coisa que você poderia fazer? E às vezes nós não pensamos nessas pequenas coisas como se fossem ministério. Tem uma pessoa que você pode encorajar, tem uma pessoa que você pode se envolver pessoalmente com ela. Então, faça isso. E às vezes nós pensamos em envolver a pessoa no ministério da igreja, nós pensamos numa das estruturas, ao invés de pensar em pessoas mesmo, de como envolver essa pessoa com outras pessoas. Então, nós devemos começar a pensar nas pessoas da nossa igreja, sem as estruturas e programas de ministério. Talvez essa pessoa, pelo contexto em que ela vive, ela possa abrir um novo ministério. É uma pessoa que tem muito acesso aos kitesurfistas. E a nossa igreja não tem um ministério de evangelismo entre os kitesurfistas. Então, irmão, você tem esse acesso aqui especial, que poucas pessoas da nossa igreja têm, você poderia começar um ministério, porque isso aqui se encaixa com você. Então, vamos trabalhar com você, eu quero treinar você para evangelizar, eu quero lhe dar algum material de apoio, para que você abra essa nova frente de ministério, porque isso se encaixa com quem você é hoje na sua vida. Você é uma pessoa que tem esse acesso especial. Então, nós precisamos pensar nas pessoas inicialmente, ao invés de pensar nos ministérios. Então, o ministério ele deve mover em torno das pessoas e não as pessoas em torno do ministério. E essa normalmente é o que acontece. Nós movemos as pessoas em torno dos ministérios. Segunda mudança de mentalidade que deve acontecer quando nós pensamos no trabalho da videira em relação ao trabalho da treliça, nós precisamos mudar de realizar eventos para treinar pessoas. Então, igrejas geralmente adotam uma abordagem de evangelismo baseada em eventos e realizam muitos eventos para atrair pessoas e parecerem bem-sucedidas. E como eu falei no domingo passado, uma das coisas que eu suspeito é que uma igreja que é marcada por muitos eventos, ao invés de ser uma igreja viva, muito provavelmente é uma igreja que está querendo disfarçar a sua morte. Então, eventos fazem a igreja parecer viva, mas como eu usei a ilustração, excesso de eventos é como se você estivesse colocando flores artificiais na treliça, ao invés de promover o crescimento da videira natural. Então, qual o problema com essa tática, de eventos? Essa tática ela é falha porque cada vez menos as pessoas estão interessadas em tirar o seu tempo para vir ao evento da igreja. Isso é uma falha prática, pragmática. Mas, além disso, ela se apoia no carisma e na oratória de um palestrante. Nós vamos fazer esse evento para colocar essas pessoas diante da capacidade oratória desse nosso palestrante. Ele é uma pessoa conhecida, é uma pessoa famosa, é uma pessoa de extrema habilidade. Então, nós movemos toda a igreja em torno da realização de um evento que se apoia simplesmente no carisma e na oratória de um palestrante. E nós gastamos a energia das pessoas na montagem de uma treliça, para que uma pessoa apenas realize um trabalho de videira, entre aspas, porque é um trabalho, de certa forma, também impessoal. Ele está pregando num evento de evangelismo, mas ele não tem contato direto com as pessoas. Então, ao invés de gastar energia e usar pessoas para organizar e convidar pessoas, nós deveríamos nos concentrar em treinar e equipar mais pessoas
e descentralizar o evangelismo do prédio da igreja para a vida das pessoas. Então, as nossas reuniões de domingo, inclusive, devem ser reuniões principalmente de equipação dos membros da igreja. Nós não podemos transformar as nossas reuniões de domingo em eventos para os descrentes. Isso é algo que acontece muito. Um dos grandes ícones do movimento da igreja emergente nos Estados Unidos, Rick Warren, talvez você já ouviu falar no livro Uma Vida com Propósitos, né? Então, a tática dessa igreja na Califórnia, que é uma mega igreja, é uma igreja para os desigrejados. Como é que nós tornamos a nossa igreja atraente para os desigrejados, para aqueles que são sem igreja? Então, todo o ministério da igreja é voltado para tornar o ambiente e o culto atraente para o desigrejado, e não como uma forma de equipar os crentes da igreja a irem alcançar os desigrejados onde eles estão, no seu trabalho, na sua escola. Então, o nosso tempo aqui de domingo, nosso tempo na quarta-feira, é um tempo de nós nos equiparmos e nos encorajarmos mutuamente. É um tempo para a igreja, principalmente para os convertidos. Precisa haver pregação do evangelho quando nós pregamos no domingo à noite? O evangelho precisa ser claro, precisa ser exposto? Claro que precisa. Mas é um tempo principalmente para a igreja, e nós devemos ter essa visão de descentralizar o evangelismo do prédio da igreja para a vida das pessoas. No seu trabalho você tem essa responsabilidade, na sua escola você tem essa responsabilidade, e você vem no domingo, se reúne com os irmãos para encorajamento mútuo e se equipar para isso, para essa tarefa. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade também de usar pessoas para crescer pessoas. Qualquer momento, irmãos, se quiser fazer algum comentário ou pergunta, fique à vontade. Nós precisamos mudar de usar pessoas para fazer pessoas crescerem, né? Voluntários são os músculos que mantêm e movem os programas e ministérios da igreja. Então, para tudo que nós fazemos, nós precisamos de voluntários. Ontem mesmo nós tivemos um grupo de voluntários aqui, de pessoas que não ganharam nada para poder instalar essas caixas de sons aqui, perderam um dia todinho, que poderiam estar descansando com a família, passaram a semana trabalhando, mas estiveram aqui o dia todo. No dia do mutirão tinha um grupo de pessoas aqui, cansando, no sol quente. Então, a igreja precisa de voluntários. As professoras que estão lá na salinha são voluntários. Então, voluntários são importantes, eles são os músculos que movem o ministério da igreja. Mas o perigo do voluntariado é que nós podemos usá-los e explorá-los para manter os ministérios funcionando e esquecermos de treiná-los. Nós queremos simplesmente as pessoas ativas e esquecemos de ministrar para a vida delas, de treinar elas para fazerem trabalhos além do trabalho de treliça, que é importante que eles fazem. Então, ao invés de usar os voluntários, nós precisamos encorajá-los a crescer em conhecimento e amor a Cristo. E aqui uma frase importante que eu acho, que o crescimento em Cristo, ele vai resultar no crescimento em serviço, e não o contrário. Nós temos a tendência a acreditar que, se nós envolvermos as pessoas nas atividades da igreja, elas vão crescer em amor a Cristo. Pode ser que aconteça, que no envolvimento com outros irmãos isso aconteça? Vai acontecer sim. Mas, às vezes nós temos dificuldade de encontrar pessoas para servir na igreja, e a razão disso é porque essas pessoas precisam ser trabalhadas no seu amor a Cristo, em primeiro lugar. Quando você ama a Cristo, você está disposto a se desgastar pela causa de Cristo. Você está disposto a se desgastar pelos irmãos. Então, se nós
trabalharmos no amor das pessoas a Cristo, no crescimento no conhecimento de Cristo, nós teremos pessoas que vão amar mais a Cristo e por isso vão querer servir mais na igreja. E o que acontece é que as pessoas, muitas vezes, elas são exploradas, pessoas no começo do ano se envolvem em vários ministérios e aí se cansam, e aí no ano seguinte, rapaz, não quero saber mais de servir em canto nenhum, porque eu estou cansado. Então, essa pessoa serviu para se engajar, mas não serviu como resposta do amor dela a Cristo e à igreja. Então, esse é um risco. Nós podemos frustrar as pessoas, nós podemos explorar as pessoas, e elas, no seu serviço, no seu ativismo na igreja, não crescerem em amor a Cristo. Então, essa é uma mudança que nós precisamos ter, de simplesmente usar pessoas para fazer elas crescerem. No próprio ministério, onde elas estão, fazer elas crescerem, para que elas possam mudar a própria mentalidade de servir como uma forma de ativismo religioso para um serviço que é fruto do meu amor a Cristo, do sacrifício em favor dos irmãos, em favor da igreja. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade de preencher lacunas para treinar novos obreiros. E essa é uma das pressões comuns sobre pastores, que é de preencher lacunas deixadas por líderes que tiveram de deixar seus cargos. Acontece. No começo do ano, todas aquelas pessoas comprometidas estão lá servindo, por algum motivo ou outro, por cansaço, por questões de trabalho, por questões de doença, elas podem deixar, ou desânimo mesmo, podem deixar os seus cargos, ou se mudarem de cidade. E aí nós ficamos naquela de, mas quem é que nós vamos colocar para preencher essa vaga aqui? E essa mentalidade ela vai nos manter perpetuamente no modo de manutenção. A gente vai sempre estar no modo de manutenção. Quebrou, conserta, quebrou, conserta, quebrou, conserta, sem fazer avanço. Nós precisamos pensar, novamente, isso volta para o primeiro ponto, não primeiramente nos ministérios, mas primeiramente nas pessoas que Deus nos deu, não nos nossos programas. Nós precisamos considerar cada pessoa que está aqui na igreja como um presente de Cristo para essa congregação e equipar elas para que elas possam ministrar de acordo com os seus dons. De onde elas estão, elas podem ministrar na vida uns dos outros. E nós precisamos observar as pessoas e perceber em que contexto Deus as colocou, que habilidades Deus as deu, para que nós não queiramos simplesmente pegar essa pessoa sem ter essas considerações e preencher uma lacuna que foi deixada por outra pessoa. Se a gente focar em manter os ministérios, nós vamos frustrar as pessoas, fazendo elas preencher vagas nas quais elas não servirão como Deus as dotou. Então, nós podemos acabar frustrando as pessoas se nós colocarmos elas em algo, em uma posição que Deus não as dotou. Então, esse é um problema. Nós precisamos visualizar as pessoas primeiro, examinar os seus contextos, examinar os seus dons e usá-los de acordo com isso. Algum comentário? Pergunta? Até aqui? Não? Está tudo claro? Está tudo difícil? Então, esse é um problema comum. Esse próximo aqui. De resolver problemas para ajudar pessoas a progredirem. Esse foi um problema que eu, no começo do ano, até falei para os diáconos. Mas nós precisamos nos reunir para crescer e não simplesmente para resolver as coisas. E as nossas reuniões estavam se tornando reuniões para resolver as coisas. E nós começamos a nos reunir para crescer.
E logo depois a gente parou de se reunir para crescer e começamos de novo a reunir para resolver as coisas. Começamos reunindo para resolver as coisas, resolver problema. Vimos que não estávamos avançando, mudamos um pouco. Logo depois vieram os problemas e a gente teve que voltar para o modo antigo de pensar. E isso vai continuar se nós não tivermos uma mudança de mentalidade. Nós precisamos mudar de resolver problemas para ajudar as pessoas a progredirem. Nós comumente operamos em modo de crise. E não é só na igreja, não. É na vida de uma forma geral. E nós só oramos, nós só visitamos, nós só procuramos as pessoas quando elas estão doentes, desempregadas, ou com um problema pessoal ou de relacionamento. Nós esperamos essas coisas acontecerem para poder agir. E em casa, talvez, é da mesma forma. A gente só vai atrás do cônjuge, do filho, quando a coisa já está bem avançada. Então, nós operamos naturalmente em modo de crise. Então, nosso ministério é comumente mais reativo do que proativo. Frequentemente, nós reagimos às situações, ao invés de agir antecipadamente para que elas não aconteçam. Então, isso é algo comum. Isso pode se refletir até na pregação também. Eu poderia pregar simplesmente em resposta aos problemas da igreja. Eu vejo uma coisa na igreja, eu vou pregar em cima daquilo. Acontece uma coisa no mundo, eu vou pregar em cima daquilo que aconteceu no mundo. E, embora seja útil, de vez em quando, lidar com essas coisas, uma pregação que simplesmente reage a tudo que está acontecendo, ela avança pouco. Então, por isso que esse é algo que eu vejo como importante da dieta normal de uma igreja, ser a pregação expositiva, sequencial, de livros da Bíblia, de serem estudados do começo até o fim. Porque nós vamos lidar com questões que não estão acontecendo no momento, mas nós vamos expor o texto bíblico, aprender o que a Bíblia nos ensina, para quando isso acontecer eu já tenho uma preparação com base nas Escrituras, para eu mesmo lidar com essa questão. Então, a pregação expositiva, nesse sentido, da parte do ministério pastoral, ela tem essa vantagem de ela ser proativa. Você não está lidando com questões que estão acontecendo neste momento, mas você está equipando as pessoas a lerem as Escrituras e acharem respostas nela quando os seus problemas surgirem. Então, nesse momento, nós não estamos enfrentando um problema de falsa doutrina, mas nós estamos estudando o livro de Colossenses. Vai haver alguma situação em que você vai ter que lidar com a falsa doutrina, ou que nós iremos ter que lidar aqui na igreja com falsa doutrina, e nós, por estudarmos Colossenses, que não lida apenas com isso, mas lida com esse tópico, entre outros, nós já teremos uma base para estarmos atentos, vermos as estratégias da falsa doutrina, vermos o conteúdo da falsa doutrina e estarmos preparados de antemão para lidar com essa questão. Então, o nosso ministério é comumente mais reativo do que proativo. O nosso alvo, no entanto, deve ser mover as pessoas na direção de um viver santo e do conhecimento de Deus, quer elas estejam passando por problemas ou não. Então, nós precisamos observar em que estágio da vida cristã essa pessoa está. É um novo convertido? Qual é o próximo passo que essa pessoa precisa avançar? Ela precisa avançar no conhecimento básico das doutrinas. Essa pessoa já é uma pessoa que tem esse conhecimento básico, nós precisamos avançar ela no conhecimento de outras coisas. Ela já tem esse conhecimento, mas ela está lidando, ela tem uma situação no seu casamento, ou uma situação de trabalho,
em que nós podemos equipar ela para lidar com essas coisas particulares da sua vida, nós precisamos, então, ministrar na vida dessa pessoa nesse ponto em particular. Cada pessoa deve ser olhada individualmente na situação em que está e ser motivada a dar um passo à frente rumo à maturidade cristã. Qual é o próximo passo para cada pessoa da igreja? Nós temos pessoas que o próximo passo é: nós vamos treinar essa pessoa para ser um líder da igreja. Ela já passou desse estágio e nós precisamos avançar para isso, para essa pessoa ser capacitada a ensinar outras pessoas, a aconselhar outras pessoas. Na passagem que nós vamos ver hoje à noite, em Colossenses, nós vamos ver essa responsabilidade de habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Então, a responsabilidade de instruir e de aconselhar é de todos nós. Agora, nós temos irmãos que não estão, nesse momento da sua vida cristã, capacitados para isso. Mas nós temos outros que estão. Então, eles podem ser treinados para isso, para instruir e aconselhar. Uma vez que eles são instruídos para isso, eles podem fazer um novo convertido avançar. E podem fazer uma outra pessoa avançar para o estágio em que ele está. Nós precisamos sempre ver as pessoas onde elas estão e fazerem elas avançarem um passo a mais. Não apenas resolver problemas, mas ajudar a progredirem. Se nós operarmos em modo de crise, as necessidades urgentes irão nos desgastar, esgotar as nossas forças e reduzir a eficiência dos ministérios. Deixa eu só ver com uma... Pronto, depois eu exploro esse ponto. Próximo ponto aqui é do apego ao ministério ordenado para o desenvolvimento de liderança em equipe. Então, essa é uma mentalidade comum de se apegar ao ministério oficial, ministério ordenado. Se as únicas pessoas que estão servindo são as pessoas ordenadas ao ministério, ou os líderes oficiais da igreja, a nossa igreja não incentivará outras pessoas que não são ordenadas a testar os seus dons de pregação e de ensino. Então, no pensamento tradicional, essas são responsabilidades dos ministros oficiais, daquelas pessoas que são ordenadas. Ordenanças bíblicas, visitação, evangelismo, outras atividades públicas da igreja são vistas, não, isso aqui é daquelas pessoas que são oficialmente reconhecidas como líderes da igreja. É de um pastor, é de um diácono, é de um líder de ministério, de mocidade, ou é um dos pastores da congregação. Isso é responsabilidade deles. E nós, por esse apego, nós podemos desestimular outras pessoas a se desenvolverem no ministério cristão também. Então, nós, aqui menciona visitações, nós podemos achar que a visita válida só é a do pastor. E nós não deixamos de nos alegrar com a visita de um outro irmão, porque rapaz, era para quem era para ter vindo é o pastor. A oração que vale é a oração do pastor. Se você está numa situação lá, rapaz, chama o pastor para orar. Nós temos um precedente bíblico para isso em Tiago capítulo 5, versículo 19. Mas é como se nós temos uma visão mística de que a oração do pastor tem um poder especial que a oração dos outros irmãos não tem. Então, e isso é fruto desse apego ao ministério ordenado, ministério oficial. Essa pessoa é pago para isso. Então, ela precisa fazer isso e eu só me satisfaço se for com ela. Então, nós precisamos desenvolver e treinar líderes leigos aqui no sentido de não serem oficiais, não apenas para dividir o fardo do ministério, mas também para eliminar a concepção de que só quem pode pregar ou visitar ou abrir novas frentes de trabalho são os pastores de verdade. Então, isso é algo que nós precisamos eliminar.
Se você tem uma oportunidade de abrir uma frente de trabalho, de ministério, de evangelismo no seu trabalho, faça, não espere pelo pastor. Procure o pastor para lhe ajudar a lhe equipar para isso, para notificá-lo, para que ele ore por você, para que ele vá de vez em quando, participe junto com você nisso. Mas não espere, se Deus dá uma oportunidade para você no seu trabalho, na sua escola, você tem uma oportunidade de se reunir com as crianças para evangelizar, não espere a líder do ministério infantil para fazer isso. Não espere alguém oficial da igreja para poder fazer aquilo que Deus colocou a oportunidade diante de você. Certo? Então nós precisamos ter essa mudança de mentalidade, desse apego ao ministério ordenado. Deus chamou pessoas não para que os santos parem de servir. Deus chamou pessoas, pastores e mestres, evangelistas, apóstolos e profetas, lá em Efésios capítulo 4, não foi para que os santos possam descansar do serviço à igreja. Deus chamou essas pessoas para equipá-las a servir a igreja. Certo? Então, a nossa responsabilidade é mexer vocês. Vocês precisam servir uns aos outros. Vocês precisam falar a verdade em amor uns para com os outros. Vocês precisam evangelizar. Então, a nossa tarefa é equipar vocês para isso. Não fazer o trabalho por vocês. Certo? Então, precisamos ter essa mudança de mentalidade. Próxima. Da dependência de seminários para o treinamento local. Então, esse é outro ponto tradicional. Pastores e líderes leigos da igreja, eles precisam de treinamento teológico, acadêmico, rigoroso. Quero abrir com os irmãos em Tito, capítulo 1. Versículo 9. Fala do presbítero que deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, pastores e líderes, aqueles que têm a responsabilidade de ensinar, liderar o rebanho, eles precisam estar preparados para ensinar a sã doutrina, para exortar as pessoas nos seus problemas com base no ensino bíblico. Elas precisam estar preparadas para convencer os que contradizem. Eles precisam conhecer os oponentes, o que é que eles ensinam, para que ele possa contradizer essas coisas. E muitas vezes elas precisam ser treinadas, e geralmente o melhor contexto para esse treinamento acadêmico, teológico mais profundo, é o treinamento de seminário, que é parte do treinamento para o ministério. Então, elas precisam ser treinadas, essas pessoas precisam ser treinadas para ensinar e responder os que contradizem a sã doutrina. E o seminário, muitas vezes, vai ser o melhor contexto em que esse tipo de treinamento, essa parte do treinamento, vai acontecer. Mas esse não é todo o treinamento que um pastor, que um presbítero precisa ter. O seminário não é capaz de prover um treinamento completo em termos de caráter, de convicções e de habilidades. Você chega no seminário, no primeiro ano de ensino, você acha que sabe tudo.
acha que está preparado. Quanto mais você progride, mais você vai descobrindo que não está preparado. E quando você entra na igreja, aí a realidade cai diante dos seus olhos. Eu não estava preparado. E isso é normal. O seminário tem uma limitação. O problema é que nós criamos uma expectativa do seminário que ele não pode cumprir. Ele pode prover treinamento teológico, treinamento acadêmico, mas o caráter de um obreiro, as habilidades práticas de um obreiro, as convicções dele são moldadas na igreja local. É aqui que acontece, de fato, o treinamento, onde essas coisas são colocadas na prática, onde elas encontram rostos e nomes de pessoas. As convicções que você tem, elas vão ser desafiadas por situações práticas. A gente pode acreditar, por exemplo, ter uma visão específica sobre divórcio e recasamento. E aí nós vamos ser confrontados com essa visão quando nós tivermos que lidar com a situação prática. Lá no seminário é impessoal, é só discussão teológica. Mas quando chega aqui na igreja, que você tem que sentar com uma pessoa, com um casal, aí as suas convicções vão ser testadas. Pontos controversos, por exemplo, eu não vou nem lidar com eles, vou só mencionar e deixar vocês aí discutindo depois. Crianças, quando morrem, são salvas, vão para o céu? Discute depois aí. Quando você tiver que lidar com um casal que perdeu um filho, as suas convicções sobre isso vão ser testadas. Então, você vai pensar de forma impessoal, mas essas coisas só vão ser moldadas no contexto da igreja local. Então, nós precisamos ter uma expectativa correta a respeito do que os seminários podem fazer. Os seminários podem dar treinamento teológico, que é importante. Nós não devemos desprezar isso. Mas nós não devemos achar que é suficiente para um treinamento em caráter, convicções e habilidades. Isso deve ser feito na prática, no contexto de situações reais da igreja local. Então, a nossa igreja ela precisa ser um local de treinamento de novos obreiros, que talvez a gente possa dizer, olha, esse obreiro aqui que nós estamos treinando em caráter, que está servindo à igreja, talvez nós podemos enviar essa pessoa para um seminário, para que ela possa ter um treinamento teológico mais aprofundado. Mas devemos ter a visão de que o treinamento começa conosco aqui. E o seminário vem depois. Depois do seminário, esse treinamento é aperfeiçoado na igreja local. Mas a igreja precisa estar treinando novos líderes. Treinamento local, aqui mesmo. Então, isso é algo que nós precisamos desenvolver cada vez mais. Do foco em pressões imediatas para um alvo de expansão de longo prazo. Isso aqui entra em um ponto que nós já lidamos em parte anteriormente. Facilmente, aquilo que é urgente abafa aquilo que é importante. Urgente e importante não são a mesma coisa, certo? Não são a mesma coisa. Todos acham que os seus problemas precisam ser resolvidos primeiro. Nós gastamos muita energia simplesmente para manter a roda girando, lidando com pressões imediatas. Todo mundo acha. Eu lembro de um pastor, numa disciplina de ministério pastoral, falando comigo que disse, olha, Diego, domingo à noite ou domingo de manhã vai chegar pessoas dizendo, pastor, preciso que você amanhã converse comigo porque eu estou com um problema urgente e eu preciso resolver com você. Então ele aprendeu a dizer, irmã, na terça-feira, à tarde você me liga e aí a gente conversa. E aí ele percebeu que a maioria das pessoas que chegavam para ele com um problema urgente não ligavam na terça-feira à tarde. Aparentemente não era tão urgente assim.
as que de fato tinham um problema urgente, na segunda-feira mesmo já perturbavam o pastor de novo. Não está dando certo não, o senhor precisa intervir nessa situação. Então, todo mundo vai apresentar os seus problemas como urgentes, precisa ser lidado primeiro, tem que ser agora. E nós podemos cair na tentação de acreditar que de fato é algo urgente. E aí nós gastamos energia simplesmente para manter a roda girando. É como se a gente estivesse enchendo o pneu furado à medida que o carro vai andando. Se nós tirarmos o nosso foco das pressões imediatas e mirarmos em crescimento de longo prazo, e aqui volta naquela questão de treinar pessoas, de ajudá-las a avançarem, as pressões que nós enfrentaremos, elas serão menos imediatas e podem eventualmente desaparecer. Então, as pessoas vão ser treinadas a viver a vida cristã antes delas enfrentarem os problemas, e elas aprenderão ou terão outras pessoas da igreja capazes de ajudar a resolver os seus problemas urgentes. O urgente não é a mesma coisa que importante. Um exemplo que pode... Você vai na estrada e de repente você encontra uma pessoa que acabou de sofrer um acidente, ela está caída no asfalto. O que é que aquela pessoa mais precisa? É de ser levada para o hospital ou do evangelho? A diferença entre o urgente e importante. É melhor você levar para o hospital, certo? A não ser que esteja só arquejando, esperando morrer. Aí você prega o evangelho. Não vai ter jeito não. Aí você, na esperança de que ela se converta. Mas nós reconhecemos que a coisa mais importante para uma pessoa é conhecer o evangelho e se converter. Mas o fato de o evangelho ser uma prioridade lógica não significa que vai ser uma prioridade temporal. Você encontra a pessoa morrendo de fome na rua. Você prega o evangelho ou dá um prato de comida? Dê um prato de comida, depois prega o evangelho. O fato de você dar comida primeiro não significa que o evangelho é menos importante. Isso aqui é urgente. Então, vamos resolver isso para que a pessoa de barriga cheia possa entender melhor o evangelho. O fato de que nós fazemos algo primeiro não significa que é mais importante, certo? Então, existem questões que são prioridades lógicas, o evangelho sempre será uma prioridade lógica. A necessidade maior de todo ser humano sempre será o evangelho. Mas vai haver situações que eu preciso primeiro levar essa pessoa para o hospital, eu preciso primeiro dar um prato de comida para essa pessoa, para depois eu ministrar para a vida dela. Então, nós não devemos deixar nós não devemos confundir as duas coisas, aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Outra mudança de mentalidade esse aqui é o penúltimo, do envolvimento em administração para o envolvimento em ministração. Pastores precisam ser administradores. E aí nós vamos para 1 Timóteo 5:17. 1 Timóteo 5:17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Então, presbíteros, pastores, têm responsabilidades administrativas, de presidir, de administrar.
1 Tessalonicenses 5 e 12. Volte aí umas 6 páginas. A sua Bíblia, 4 páginas. Agora, irmãos, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então, novamente, responsabilidade de pastores de presidir, de administrar. Pastores precisam ser administradores, responsáveis dos recursos confiados a eles. E por isso, sempre haverá uma certa medida de administração que pastores precisam exercer. Mas isso pode facilmente se tornar uma armadilha que enfraquecerá o pastor, os pastores, nas suas prioridades ministeriais, que são o ministério da palavra, que envolve a pregação, envolve o aconselhamento, envolve o treinamento e a oração. Então, essas responsabilidades administrativas que são parte do ministério pastoral, elas não podem tomar o lugar de prioridade do ministério pastoral a ponto de enfraquecer o pastor na pregação, no aconselhamento, no treinamento e na oração pelo rebanho. Pastores devem treinar outros para aliviá-los de tarefas administrativas, a fim de que eles possam devotar tempo para treinar novos líderes. Então, é fácil se envolver em administração em detrimento do envolvimento com ministração. E a gente precisa ter isso em mente, especialmente em relação ao ministério pastoral, para que os pastores possam ter tempo de treinar outros obreiros para a igreja. E aqui o último ponto, e depois eu posso abrir um pouco para comentários também, da busca pelo crescimento da igreja para o desejo por crescimento do Evangelho. Então, nós colocamos aqui bastante ênfase, né, em nós treinarmos pessoas, treinarmos obreiros, identificarmos novos líderes, novos pastores do meio do próprio rebanho, equipá-los para isso, testá-los. Nós colocamos muita ênfase nessas coisas. E aí, quando nós gastamos tempo treinando novos líderes, uma pessoa que se tornou um dos presbíteros da igreja, tem abençoado a vida dos irmãos, cresceu no conhecimento, cresceu na prática do ministério, nós podemos começar a temer perder essas pessoas. Mas nós deveríamos encorajá-los a se aperfeiçoarem, a crescerem no ministério e a estarem atentos a outras oportunidades. A nossa visão da obra do Evangelho deve ser tanto local quanto global. E, pastor Antônio Marcos, depois eu falo, só concluir aqui. O slide, certo, pronto. Tá bom. A nossa visão da obra do Evangelho, ela precisa ser tanto local quanto global. Então, nosso alvo não deve ser simplesmente expandir os números da nossa igreja, mas ver o crescimento do Evangelho além do nosso contexto imediato. Isso vai significar, irmãos, que talvez a gente não cresça tão rápido quanto gostaria. De vez em quando, talvez a gente pode diminuir, porque a gente vai perder certas pessoas, perder no bom sentido, perder pessoas que estão ministrando. Eu lembro de 2005, quando eu fui para estudar na faculdade, em Fortaleza. A gente não era casado com a Kézia ainda, eu fui para a Igreja Bíblica Batista do Planalto. Depois foi a igreja que eu voltei também, quando a gente voltou do seminário. Então, quando eu cheguei lá, tinha 3 filas de banco fora da igreja, como a gente está acontecendo aqui, com as cadeiras aqui. Tinha 3 filas de banco fora da igreja. E a igreja estava lotada. E que a visão de ministério deles, nós não podemos expandir esse prédio da igreja. É limitado, não tem mais para onde correr daqui. Então, a estratégia foi,
vamos plantar igrejas em outros bairros de Fortaleza. Então, plantaram uma igreja no bairro Edson Queiroz, enviaram o pastor Tiago, que hoje é o pastor da igreja lá. Plantaram uma igreja em Parangaba, no Cibima, que hoje o pastor João Alves é o pastor lá. Plantaram uma igreja Jardim Guanabara, lá perto da Barra do Ceará, Antônio Bezerra, naquela área ali. Está lá o pastor, esse pastor que está lá, serviu um tempo na igreja também. Plantaram uma igreja no Cambeba, lá perto do centro do governo, lá em Fortaleza. Acho que teve mais uma, eu não estou lembrando qual, mas até agora foram 5 igrejas. A igreja encheu, tinha líderes, 10 famílias se mudem para esse novo local. Nós vamos perder esses irmãos. E a igreja tem um certo... a outra foi o Eusébio. E nós estávamos lá como casados quando a igreja decidiu, vamos agora plantar um no Eusébio. Rapaz, os meses depois dessa plantação da igreja no Eusébio, desse começo, a igreja estava tão triste porque a gente perdeu 30% dos irmãos para essa plantação de igreja. Tinha pessoas que a gente via todo domingo, agora não estava vendo mais. 30% da igreja foi para plantar junto com um pastor para plantar essa igreja. Perdemos, e aí ficou os bancos não estavam mais cheios, tinha bastante espaço, parecia que a igreja estava desanimada. E aí depois foi enchendo. Hoje eu acho que já está quase no ponto de fazer outro. Então, nós não devemos temer perder pessoas para o avanço do Evangelho. Nós não devemos nos preocupar em crescer os números da nossa igreja. E aqui talvez uma coisa que a gente precisa pensar aqui, nesse prédio. Nós tomamos uma decisão de não nos espalharmos. Nós tomamos uma decisão de nos juntarmos aqui, até nós crescermos a 500 pessoas, 600 pessoas, que é o que cabe aí. Certo? Se encher, nós vamos construir outro prédio maior? Ou nós vamos nos multiplicar? Cadê o Jair? Está aqui não, né? Quer se envolver no outro não, né? Mas essa é uma questão que nós precisamos pensar. Talvez seja melhor esse é o nosso limite. A partir daqui nós vamos nos multiplicar. Nós vamos incentivar outras famílias, vamos perder algumas famílias. Nós perdemos algumas famílias para a Caiçara, entre aspas, nesses últimos meses. Graças a Deus. Caiçara está expandindo. Tomara que a gente tivesse perdido alguns para a Barrinha também. Nós precisamos ter esse pensamento de perder pessoas, de nós treinarmos e possivelmente enviarmos os nossos melhores. Tem Atos capítulo 13. Vamos lá. Atos capítulo 13. Versículos de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Menahem, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui está a igreja de Antioquia. Tem vários nomes aqui. Pessoas que só aparecem aqui. Ninguém sabe mais quem é Menahem, quem é Lúcio, quem é... tem esse aí. São os dois que não são... Simeão. Ninguém nem ouve falar mais na Bíblia. Talvez não eram pessoas de grande proeminência. Mas o Espírito Santo diz: separem para mim Barnabé e Saulo. Rapaz, a gente vai perder Paulo.
O apóstolo Paulo. Nós precisamos ter a mudança de mentalidade de nós vamos treinar pessoas que vão nos abençoar, mas que talvez nós possamos perdê-las para que o evangelho avance em outras frentes. E nós não devemos ver essas pessoas que saem como ingratidão. Não, está indo para expandir a obra do evangelho. Não é uma perda para nós, é uma perda numérica para a igreja, mas é um ganho para o evangelho. Então a gente precisa ter uma visão além do nosso contexto local. Nós devemos ser exportadores de pessoas treinadas e não acumuladores de pessoas treinadas. Nós precisamos treinar pessoas e exportá-las, abençoar outras pessoas, abençoar outras igrejas, outras frentes de trabalho, possivelmente perdendo os nossos melhores, possivelmente diminuindo em número temporariamente até que o Senhor nos abençoe novamente. Então nós temos que ter essa mentalidade de estar sempre treinando pessoas, fazendo elas avançarem ao próximo nível, para que nós possamos eventualmente exportar elas, para que a obra do Evangelho cresça além dos nossos limites imediatos. Algum comentário? Pastor Francisco ali. Só usando aqui um exemplo, eu gosto mais do Micael do que do Adriano. Aí então me zangaram aqui na igreja, então eu vou ajudar na barrinha. E não faço isso não, senão eu vou mesmo. Estou só usando isso como, às vezes a igreja ela se divide muito assim, né? Quando há problemas ou consequências, e o certo mesmo é essa parte aí, né? Grande, muitas pessoas, é muito bom, a comunhão é tão bom, mas vai lá, vamos lá, né? Eu não fui ainda porque eu já estou velho, não aguento mais, né? Eu me lembro do pastor Irandi que está aqui, queria que eu fosse, né? Vou se eu quiser, né? Mas é muito importante isso, eu vejo isso uma boa coisa, né? Muitas pessoas só querem ir para grupos grandes, né? É tão animado, tão bom. Me lembro do Planalto, essa história que você está contando, eu ajudava lá, eles me ajudavam em finanças. E vendo as outras igrejas, pessoas ali ao redor, né? Seu Chagas. Falar só um pouquinho sobre aquele assunto que você falou de criança. Hã? Das crianças. Você não vai me pegar não, viu? Deixa, depois a gente discute isso. Depois a gente discute isso. Pode ser até pessoalmente. Se você quiser... Você trouxe o almoço? Não, você trouxe o almoço, porque acho que se a gente começar agora, a gente vai até... Vamos lá. Quem mais? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Zil? Pastor Diego, é muito importante a gente ouvir e depois, como nós ouvimos quarta-feira com o irmão, nos questionar e tentar responder aquela pergunta que ele fez, né, para a gente. O que é que nos impede? Depois que formos preparados, instruídos, e aí é pensar, o que é que me impede de ir? Isso é muito importante. Alguém mais? Seria... Se não, irmãos, nós estamos continuando nessa série. O objetivo é que nós comecemos com a reflexão e depois nós passemos para passos práticos. Assim como nós fizemos na questão da nossa discussão sobre a liderança da igreja, sobre o governo da igreja, nós estabelecemos o ensino das Escrituras a respeito disso. Nós devemos nos mover para passos práticos em relação a isso. E aqui, essa exposição desse assunto, nós estamos formando um fundamento para que a gente possa tomar passos práticos em relação a isso. Talvez
você esteja perguntando, mas se a gente precisa mudar tudo isso, como é que a gente faz? Eu espero chegar nesse ponto. Como é que a gente faz? Como é que a gente move para os passos práticos, certo? Em relação a isso. Então, continue orando por essa série de estudos sobre a treliça e a videira, para que a gente possa, uma vez que nós estamos convictos a respeito daquilo que a palavra nos diz a respeito do ministério cristão, que a gente possa partir para passos práticos em que nós podemos implementar essas coisas. Nós possamos ver, de fato, mais crescimento de videira entre nós, mais irmãos se envolvendo na vida de outros irmãos, certo? Então, orem a respeito disso. Queria aproveitar para fazer alguns anúncios agora.